Olá, sexta-feira, dia 22 de julho. Começa agora o SC Vale Notícias de hoje. Confira os destaques. Homem agride bombeiros durante resgate de possível atropelamento. BR-470 conta com mais de 40 mortes no Vale. E no esporte, depois de cancelamento, Copa Crona começa nesse sábado em Blumenau. Os advogados do motorista que atropelou um motociclista e fugiu se apresentaram à polícia na tarde de ontem. Eles não informaram a identidade do cliente, mas garantiram que ele vai se colocar à disposição da justiça na segunda-feira. O acidente aconteceu na noite do dia 18 e o motorista fugiu sem prestar socorro, mas o carro foi identificado com as imagens da câmera de vigilância. Um homem foi atendido na BR-470 na tarde de ontem. Ele dizia ter sido atropelado, mas aparentava estar drogado. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o SAMU de Blumenau atenderam a ocorrência por volta das 2 horas da tarde nas margens da rodovia. O homem dizia ter sido atropelado. Quando a equipe de resgate chegou, tentou atender a vítima, mas ele aparentava estar drogado e atacou um dos bombeiros. Além de ofender, o homem cuspiu nos oficiais. Os bombeiros foram obrigados a imobilizar a pessoa e chamaram a polícia. A família não quis se manifestar e o nome do homem não foi divulgado. Nesta semana foi registrada mais uma morte na BR-470 no Vale do Itajaí. O trecho da BR-470 que corta o Vale do Itajaí já registrou em 2016 41 mortes. A última vítima foi um homem de 62 anos, morador de Gaspar, que morreu no dia 20 de julho. No ano passado foram 114 mortes na rodovia. O número a colocou em segundo lugar nas estatísticas com mais mortes em rodovias federais no estado. As obras de duplicação, que ajudariam a diminuir os acidentes, seguem em ritmo lento há anos. Os primeiros lotes estão previstos para serem concluídos apenas em 2019. Bom, e quem está aqui no estúdio da SC Vale para falar sobre esse assunto é o Rafael Melati, policial rodoviário federal da unidade de Blumenau, que atende da região de Gaspar até a Piúna. Rafael, obrigado pela visita aqui no estúdio. A primeira pergunta que não tem como deixar, Por que de tanto acidente, Rafael, na rodovia BR-470? Então, bom dia. Realmente essa resposta, ela demanda, são N fatores que envolvem na causa do acidente. Então, a gente vê desde uma infraestrutura inadequada, como também, como fator principal, a conduta dos motoristas. Porque a gente sabe que, mesmo a rodovia não estando numa ótima condição, a gente deve tomar atitudes preventivas para evitar esses acidentes. E às vezes as pessoas esquecem, deixam de lado essa atitude preventiva, essa atitude de respeito ao próximo, e esquecem de manter a distância de segurança e respeitar a velocidade, que são os dois itens básicos, e aí é esse número de acidentes que a gente vê atualmente. Só esse ano foram 41 mortes. Que tipo de acidente que leva a isso? Colisão frontal, capotamento? O que vocês percebem? Então, no caso de óbito, acidentes com óbitos, a gente vê que existe normalmente a velocidade, porque para ter um impacto maior, o acidente vai ser mais grave, é um fator determinante. Então, nesses casos, ocorrem tanto pela ultrapassagem devida, ou embriaguez, que a pessoa acaba indo para a contramão, e colidindo frontalmente. Às vezes, a pessoa que está dirigindo embriagada, ela não está rápida, ela está devagar, mas a outra pessoa que está vindo do outro lado está vindo a 80 por hora e aí vai dar de frente com o veículo repentinamente e acaba dando uma colisão grave. Então, outra situação é a colisão transversal, que no nosso trecho tem muito. Então, você vem e repentinamente um carro cruza a pista e aí vai ocorrer uma gravidade maior no impacto, na colisão. Rafael, finais de semana, feriados prolongados, a situação piora ainda mais, A Polícia Rodoviária Federal redobra a atenção em relação a esse trabalho. Mas você falou algumas questões de prevenção. O que o condutor deve prestar atenção? Então, dentro da direção preventiva, o principal realmente é o quê? É atenção, dirigir com atenção, com calma e dando uma distância de segurança do veículo da frente. Essa distância de segurança, a gente aprende na autoescola que são apenas 2 segundos, contar 1001, 1002, quando passa de um poste, por exemplo,
no veículo da frente, só que 2 segundos é uma distância muito pouca, né? E é por quê? Porque 2 segundos a gente pode piscar, pode olhar para baixo, e quando a gente olhar para frente de novo, o veículo já está né, freando rapidamente e a gente não vai conseguir evitar o acidente. Então, né, dentro disso a gente tem que pensar assim, distância de segurança é aquela que se o veículo da frente frear, né, do nada eu vou ter condições de parar atrás dele em segurança, e não só isso. Se o veículo de trás estiver colado atrás de mim, essa distância vai ter que ser ainda maior. Por quê? Porque se eu frear repentinamente, ele vai bater em mim atrás. Então eu vou ter que montar uma distância maior ainda para conseguir frear devagar para o outro não bater atrás de mim. E como ninguém respeita essa distância de segurança, perdeu essa sensibilidade, né? Então ocorrem muitos acidentes. Então esse é o fator principal juntamente com a velocidade, né? Muita gente acha que a velocidade, se eu vou botar 5 km por hora, não tem problema nenhum. Dentro do carro a gente não sente diferença. Mas na hora de um acidente, 5 km por hora a mais, pode ser a vida de uma pessoa que a gente tira ou não, né? Então, assim, todas essas mortes que a gente vê, com certeza, a maior causa é da nossa imprudência mesmo. Rafael, além da imprudência do motorista, a gente fala sobre a questão de estrutura e manutenção da rodovia BR-470, né, que já foi considerada uma das mais piores, né, uma das mais violentas do Brasil. Nós temos esse projeto de duplicação, que já se estende há alguns anos, deve demorar alguns anos ainda mais, né? Resolveria o problema? Melhoraria bastante? BR-470 duplicada? Com certeza vai melhorar muito, porque a configuração dos acidentes com óbito que a gente vê hoje, na nossa realidade hoje, né, iriam acabar, que é a colisão frontal, né, ou essa colisão transversal, isso aí seria eliminado, né. Dariam outros acidentes, né, por exemplo, capotamento, com excesso de velocidade, né, que daí a gente vai para uma realidade como a BR-101, né, mas também, né, existe acidente com óbitos lá, mas eu tenho certeza que vai melhorar bastante para a gente. Tá certo então, Rafael Melati, obrigado por essas informações, né? Informações importantes a respeito dessa questão, a BR-470 tão violenta, né? Trazendo números tão ruins para a nossa comunidade, né? Na nossa região. 41 mortes só esse ano, 114 mortes no ano passado, em 2015. Aproveitando também a oportunidade, parabenizando você, os companheiros de trabalho, né? Amanhã, sábado, dia 23, dia do Policial Rodoviário Federal. Parabéns, leve o parabéns da SC Vale a toda a sua equipe. Muito obrigado. Rafael, então mais uma vez obrigado. Agora a gente continua a SC Vale Notícias com a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, uma massa de ar seco ainda vai cobrir toda a região sul e inibir a formação de nuvens de chuva. O tempo continua bem seco, faz sol e não chove. Pode gear ao amanhecer em áreas de Serra e Planalto de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e na Campanha Gaúcha, devido à influência da massa de ar polar. E o dia deve começar nublado com nevoeiro em áreas da Grande Curitiba, Vale do Itajaí e da Grande Porto Alegre. A mínima prevista para Porto Alegre é de 7 graus e 8 graus em Curitiba. E a máxima prevista para Florianópolis é de 17 graus. No sábado, o ar polar perde força e a temperatura sobe um pouco. Faz menos frio, mas ainda podem ocorrer geadas fracas nas serras gaúcha e catarinense. E o dia ainda pode começar com nevoeiro no leste do Paraná. Depois faz sol e o tempo continua firme. Durante o fim de semana, uma frente fria vai avançar pela região e a partir de segunda-feira já pode provocar chuva em áreas principalmente do sul do Rio Grande do Sul e da fronteira do estado gaúcho com o Uruguai.
Bom, hoje é sexta-feira, amanhã sábado, dia 23, tem mais uma edição impressa do Jornal de Pomerode. Quem traz as informações, Carol Pinto. Carol, tudo bem? Tudo bem, Braia. Então, a nossa matéria de capa dessa edição, ela traz um balanço geral do cenário político que vem se traçando no município. Então, nós apontamos o perfil do nosso eleitor, faixa etária, sexo, escolaridade. Conversamos também com o chefe do cartório eleitoral para que ele fale sobre os ajustes que estão sendo feitos, as urnas que estão chegando no município e tudo que falta para deixar, então, o processo eleitoral finalizado. Trazemos também a expectativa de um eleitor que votará pela primeira vez. É um jovem de 16 anos que vai depositar, então, o seu voto nas urnas em um momento conturbado politicamente, onde se cobra a moralidade dos nossos políticos, né? Trazemos também a questão da lei eleitoral, que teve muitas mudanças, o que pode ser feito, o que não pode, o que é caracterizado campanha eleitoral antecipada, enfim, todos os impedimentos legais e recomendações da Justiça para que ocorra tudo naturalmente nesse próximo processo eleitoral. Trazemos também uma matéria de polícia, que é uma complementação de um acidente que foi registrado na segunda-feira à noite, em frente ao Zoológico de Pomerode. No acidente, envolveram-se uma Paraty e uma motocicleta, e o condutor da Paraty acabou fugindo do local sem prestar socorro à vítima. Na tarde de ontem, 2 advogados do condutor se apresentaram à Polícia Civil, pedindo, então, acesso ao boletim de ocorrência para antecipar uma apresentação que deve ocorrer na segunda-feira, onde ele se colocará à disposição da Justiça para que o delegado Gross, que conduzirá o caso, tome as devidas providências. Trazemos também uma história de amor. Quem é que não gosta de uma história de amor, né? Um casal da cidade de Araranguá, mesmo não sendo daqui de Pomerode, é uma história que vale a pena ser compartilhada com vocês, que após 63 anos de união acabou falecendo no mesmo dia em decorrência de causas naturais. E no esporte, nós trouxemos a luta de um jogador conhecido popularmente como Neném em Pomerode, que tem uma vasta trajetória nos clubes de nossa cidade, que luta contra o câncer. São esses os destaques. Convido a todos vocês para que nos acompanhem na próxima edição. Tá certo, então, Carol Pinto, obrigado pelas informações. É nesse sábado, essas e outras informações na edição impressa do Jornal de Pomerode. O SC Vale continua trazendo uma informação agora também de um casal de aposentados que realizou o sonho de viajar em uma casa sobre 4 rodas. Isso porque eles compraram um motorhome. Olha que história legal. Otacílio trabalhou durante toda a vida como motorista de caminhão. O aposentado foi acompanhado pela esposa Mércia em algumas viagens. Foi aí que a dona de casa se apaixonou por viajar. Mas o sonho perdeu espaço para o trabalho durante alguns anos. Foi na aposentadoria que os dois resolveram voltar a sonhar. Foi quando surgiu a ideia de montar um motorhome. E daí depois ele sempre dizia, se um dia eu parar de viajar, nós vamos comprar um motorhome e eu volto em todos os lugares onde eu fui, onde eu viajei, onde eu trabalhei, a gente vai voltar lá para matar as saudades. E fomos indo e conseguimos, e vamos tentar ir sempre mais longe. O primeiro passo foi a compra de um veículo do estilo furgão. Depois, o casal procurou por empresas especializadas para transformar o veículo em uma casa sobre 4 rodas. O trabalho demorou 3 meses. Enfim, sonho realizado. A estrutura conta com pia e fogão, mesa para 2 pessoas, banheiro com ducha e água quente, televisão, micro-ondas e cama para casal. O espaço ficou prático e com aconchego de uma casa. As primeiras viagens já oferecem boas lembranças e que venham muitas outras aventuras. Não é, dona Mércia? Sim, muito. Eu adorei. É tudo de bom. Tudo de bom. É como se estivesse morando em vários lugares. Sim, ao mesmo tempo. É uma casa pequena com um jardim enorme a desbravar. E agora é a hora do Cantinho do Bem. A história de hoje é do Juquinha, que tem 2 anos de idade e chegou ao sítio Dona Lúcia depois de uma denúncia de maus tratos. Ele era mantido preso por uma corda na maior parte do dia. Agora só precisa de uma família que lhe dê carinho, atenção e de um pátio grande para brincar, pois tem muita energia. Quem estiver interessado em adotar o Juquinha pode entrar em contato pelo e-mail cantinhodoBem@jornaldepomerode.com.br. Bom, e agora vamos falar de esporte. Bob Gonçalves já está aqui no estúdio da SC Vale.
Bob, vamos passar as informações do esporte para esse final de semana. Final de semana bastante movimentado, né? Com certeza, Brian, muitas atividades esportivas para este fim de semana. Começando com a Copa Crona, né, que depois do cancelamento aí de semana passada devido às chuvas que aconteceram na nossa cidade, então realmente vai sair aí essa Copa Crona, rodada de abertura da Copa Crona. As previsões mostram que teremos aí sol, né, não teremos aí previsão de chuva. Então, o jogo entre Salto do Norte e o Metropolitano Sub-20 vai acontecer então no estádio Rainoldo Rincos, lá no Salto do Norte, a partir das 15 horas, 3 horas da tarde, amanhã. Então essa é a rodada de abertura, o jogo de abertura da Copa Crona, essa Copa tão importante aí para a região. Tivemos a presença do presidente da Liga Blumenauense de Futebol, o Luiz Carlos Cor, essa semana aqui na SC Vale, falando da importância dessa competição. E a SC Vale traz todas as informações desse jogo de abertura da Copa Crona. Bob, nós temos um evento também do atleta Neném, que vai ser nesse final de semana? Exatamente, né? A feijoada beneficente do Neném. Em virtude disso, a rodada do Bairros, da Copa, do Campeonato de Integração de Bairros, está cancelada, né, em comum acordo entre as equipes. O Neném, que já foi jogador, é amigo de todas as pessoas aqui em Pomerode, foi um grande jogador, infelizmente está passando aí por problemas de saúde, um câncer, está lutando contra um câncer. Inclusive o Jornal de Pomerode traz uma matéria sobre essa luta dele contra o câncer, e essa feijoada então acontece também amanhã, né, reunindo aí os amigos do Neném. A gente deseja toda a força do mundo para ele para superar mais esse obstáculo. Agora um esporte diferente, né, para nós, o futebol americano, mas que já é tradição forte em Timbó. O T-Rex vai jogar nesse final de semana, Bob? Exatamente, o T-Rex, que é o atual campeão brasileiro, né, do futebol americano, né, o Super Bowl, como é conhecido nos Estados Unidos. Está acontecendo a Superliga Nacional e o T-Rex, ele sofreu uma derrota aí na rodada de estreia e busca recuperação contra o Juventude FA. O jogo vai ser lá no Complexo Esportivo de Timbó, amanhã também a partir das 3 horas da tarde. A SC Vale também presente. E agora a competição que está dando o que falar, até pela intensidade dos jogos, o campeonato da LPD, né, Bob? É verdade, Copa Pomerode de Futebol, o campeonato da LPD, chega aí a sua 4ª rodada, né? Temos aí o Floresta na liderança com 9 pontos, seguido pelo Atlético com 7, o Botafogo tem 4 e o Vera Cruz na 4ª colocação com 3. Seriam as 4 equipes que estariam classificadas hoje. Para você ver como o Floresta está bem nessa competição, ele tem um artilheiro, que é o Milson, que vem jogando muito na competição com 4 gols. Tem também o ataque mais positivo com 10 gols, a defesa menos vazada com apenas 1 gol e ela é a equipe mais disciplinada, apenas 6 cartões amarelos em 3 jogos, ou seja, Floresta aí se credenciando como o grande favorito aí para conquistar essa Copa Pomerode, pelo menos até agora. E o Floresta que vai até o Atlético, o estádio do Atlético, né, que é o estádio Arthur Kremer, em Texto Rega, fazer o jogo dos líderes, ou seja, uma grande partida aí, tem aí a previsão de ser uma grande partida, o Atlético em Pomerodense, então recebendo o Floresta. Também no estádio da Colina, no Wunderwald, acontece o jogo entre Botafogo e Caramuru. E no estádio Ferdinando Lenzi, em Rio Milanês, lá em Rio dos Cedros, o Flamengo recebe o Vera Cruz. Flamengo aí tentando a recuperação juntamente com o Vera Cruz, né? O Flamengo que veio de uma boa vitória e o Vera Cruz que veio de derrota no clássico pomerodense. Então são esses 3 jogos aí da competição da Copa Pomerode de Futebol. O Atlético Pomerodense recebendo o Floresta, o Botafogo recebendo o Caramuru e o Flamengo encarando aí o Vera Cruz. Previsão aí de bastante gols, muita emoção para essa competição, Brian. Bob, todos esses detalhes, né? A Copa Crona no sábado, o jogo do T-Rex também no sábado e o campeonato da LPD no domingo. Nós vamos acompanhar, né? Você vai acompanhar todos esses jogos e traz as informações na próxima segunda-feira. Com certeza a SC Vale fazendo a cobertura aí dessas importantes competições para a região. E no jornal SC Vale Notícias de segunda-feira, a gente traz todos os resultados, tudo que aconteceu em matéria de esporte nesse fim de semana. Bob Gonçalves, obrigado pela visita mais uma vez aqui na SC Vale Notícias, que encerra por aqui nesta sexta-feira e volta segunda-feira com mais informações. Um abraço e até lá. Obrigado.